Eu sou o Dr. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, diretor de comunicação da SBN, e para a comemoração do Dia Internacional da Mulher, eu tenho a honra e o prazer de entrevistar a doutora Diana Santana, médica, neurocirurgiã. Diana, muito obrigado por aceitar o convite de conversar aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje. Espero que a nossa entrevista seja muito boa e que, de certa forma, inspire algumas mulheres, né, no Dia Internacional da Mulher. É isso aí. Diana, me conta uma coisa, como foi escolher a medicina como profissão? Bom, na verdade, foi uma escolha desde quando eu tinha, acho que uns 4, 3 anos de idade. E eu fui uma criança que, por ter alguns problemas de saúde, principalmente dor de garganta, coisas simples, eu sempre acabei frequentando o ambiente hospitalar. E eu tinha um pediatra que era uma pessoa fenomenal, além de ser um excelente profissional, acabou se tornando um grande amigo da minha família. E sempre que eu ia para o hospital, eu tinha muita curiosidade de saber o que tinha por trás daquelas portas brancas, daqueles corredores assim meio diferentes. Então, o ambiente hospitalar me trouxe muita curiosidade, eu acho que isso que acabou despertando o meu interesse pela medicina, além, obviamente, de ter uma inspiração de um profissional tão carinhoso, tão acolhedor. Aquilo dali foi meio que um modelo para mim do que eu gostaria de ser na minha vida. E hoje você já é médica há 10 anos pela Universidade Federal da Bahia, né? E na verdade você nasceu no Rio de Janeiro. Eu sou uma falsa baiana, né, como dizem. Mas sempre que me perguntam, eu sou baiana, que por um acaso nasceu no Rio de Janeiro, porque a Bahia foi o estado que me acolheu, onde eu tive toda a minha educação, e é um estado que realmente corresponde a muito do que eu sou hoje. Então, eu me sinto representada pela cultura e pela sociedade baiana. Por isso que eu digo que eu sou baiana. Diana, e a escolha da neurocirurgia? Porque até aí decidir fazer medicina, a gente entendeu, é uma história bem bonita. Mas e a neurocirurgia? Como é que apareceu? Bom, a neurocirurgia ela veio mais assim no final da minha adolescência, quando eu já estava escolhendo, obviamente. Eu já tinha escolhido que eu gostaria de fazer medicina, mas eu assistia muito Discovery Channel, então tinha aqueles programas Sala de Emergência e tinham vários programas também relacionados à neurociência. E mais uma vez a curiosidade foi o que me despertou o interesse maior em fazer neurocirurgia e também o interesse maior pela neurociência. Inicialmente o meu desejo inicial seria algo relacionado à neuro, mas como também eu sempre fui uma pessoa de habilidades manuais, eu estudei piano quando eu era criança, eu gostava de fazer colazinho de bijuteria, então as habilidades manuais foram coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha infância e da minha adolescência. Eu gostaria que também no meu lado profissional as minhas habilidades manuais também de certa forma fossem adquiridas e conseguisse permanecer fazendo isso. Então, logo no início da faculdade, eu também tive a disciplina de neuroanatomia. E, mais uma vez, eu tive uma pessoa muito inspiradora, que foi o meu professor de neuroanatomia, o professor Jamari Oliveira. Inclusive, formou também lá na USP. E ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa muito acolhedora. Acabei fazendo alguns projetos relacionados à área de neurociência e neurocirurgia. E aí, desde o início da faculdade, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer neurocirurgia, foi o que deu. Foi esse o caminho. Foi esse o caminho. Eu vi numa entrevista sua em que você destaca a importância dos seus pais em todo esse processo. Né? É lógico, os pais da gente são muito importantes, mas às vezes, de fato, eles deixam um traço importante num caminho a ser escolhido. Conta pra gente um pouco disso. Bom, os meus pais sempre foram pessoas muito batalhadoras, né? Vieram de uma origem extremamente humilde, tanto o meu pai quanto a minha mãe, e através do estudo e através do trabalho árduo, eles conseguiram ter uma ascensão social e conseguiram oferecer uma qualidade de vida, tanto para mim quanto para o meu irmão, que nos deu acesso a ter uma educação de muito boa qualidade. Meus pais também sempre me incentivaram, tanto eu quanto o meu irmão, a fazermos o que a gente tinha vontade. Nunca colocaram nenhum limite nos nossos sonhos, então a gente sempre sonhava alto e esse sonhar alto, sem limites, foi o que realmente acabou possibilitando, né, que a gente lutasse, estudasse e se dedicasse cada vez mais para alcançar esses objetivos. Os meus pais
Minha mãe também é uma mulher muito forte, a vida toda ela trabalhou. Enquanto a gente era pequeno, ela terminou uma segunda faculdade, fez uma pós-graduação. Então, eu vi que dentro do meu ambiente familiar eu tinha pessoas de referência muito grande, que eram extremamente batalhadoras e que estudaram e conquistaram suas coisas através do trabalho árduo. E isso realmente foi uma grande inspiração para mim, para sempre persistir lutando e indo atrás do que eu queria, independente, né, do meu gênero, independente de eu ser uma mulher. Eu nunca pensei assim, que existia uma profissão de homem ou que existia uma profissão de mulher. Isso, na verdade, eu só tinha na cabeça que era uma coisa que eu sonhava, que era uma coisa que eu desejava. E eu ia atrás desse sonho, isso independente do que fosse. Porque você é a típica mulher brasileira, né? E como foi essa experiência quando você chegou na residência médica de neurocirurgia? Você de mulher, eu queria saber, só você de mulher? Como é que era? Outra, negra, né? Como é que foi essa recepção? Qual foi a sua percepção? Bom, quando assim, eu fui prestar a prova de residência, na época que a gente foi prestar, a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje em dia. Então, eu não tinha muita noção qual era a proporção de homens e mulheres dentro dessa especialidade em questão. Aí eu só fui perceber que realmente era uma especialidade de grande maioria masculina quando eu fui fazer a minha primeira prova da residência. E aí eu vi na sala de aula que, tipo, só tinha eu e mais uma menina no máximo e 30, 40 homens para fazer aquela prova. Então foi aí que eu comecei a perceber que era uma profissão de extrema maioria masculina, né? Mas obviamente aquilo não me causou nenhum espanto, era o que eu queria, era o que eu desejava fazer, então era o que eu tinha que enfrentar. Mas eu tive um primeiro baque em uma entrevista de residência que eu fiz, que foi em uma instituição que eu não vou citar o nome. E eu tinha passado na primeira etapa, tinha tido uma boa colocação e fui para a entrevista. No momento da entrevista tinham alguns chefes, né, da residência, tinham alguns residentes também, residentes do 5º ano, preceptor. E aí a primeira pergunta que me fizeram foi: e aí, mulher em neurocirurgia? Aí eu fiquei sem entender, né, porque assim, o normal de uma entrevista em que você está prestando um concurso é saber sobre o seu currículo, é saber sobre a sua formação, é saber sobre suas publicações, né? Línguas estrangeiras, mas não. A primeira coisa que eles acabaram ressaltando foi pelo fato de eu ser mulher. Aí começaram... Quer dizer, você sentiu que foi uma pergunta preconceituosa? Sei, extremamente preconceituosa. Talvez maliciosa até, né? Porque eles me perguntaram: e aí, se você quiser engravidar, como é que vai ser? E se você precisar cuidar da sua família durante a residência? Então, assim, foram perguntas que não foram baseadas no meu desejo de estar ali como uma profissional, mas pelo fato de, se eu estivesse ali, o quanto eu não atrapalharia aquela instituição. Né? Foi isso que eu senti ao final daquela entrevista, mas graças a Deus eram 2 vagas nesse lugar, eu fiquei em terceiro e acabei passando lá na USP e realmente foi o lugar que me acolheu de forma completa. Você me perguntou a respeito de quantas mulheres tinham. Na época que eu entrei na residência, na minha turma não tinha mais nenhuma mulher, tinham 2 residentes mais velhas, né, durante os 5 anos. Só para as pessoas terem noção, na Universidade de São Paulo são 5 anos de residência de neurocirurgia. Sim. E geralmente são 5 pessoas, né, 4 a 5, Na verdade, quando eu entrei eram 4 vagas. Então imagina, num universo de 20 pessoas, 3 meninas. Isso. Mais ou menos isso. Isso. Vocês eram amigas? Discutiam essas questões? Não. Ou não? Era um silêncio que era... Na verdade, não tinha tempo para isso, era muito corrido, né? Então a gente nunca teve nenhuma conexão no sentido de se questionar em relação ao... Os colegas neurocirurgiões, teve alguma situação embaraçosa? Ou pelo menos alguma situação gentil que te chamou a atenção? Porque quando a gente fala, né? Estamos falando do Dia Internacional da Mulher, estamos falando de evitar machismo, também tem a questão do feminismo e tudo, mas tem uma coisa chamada gentileza. Né? Você se sentiu acolhida nesse aspecto? Eu senti muito acolhida, principalmente no fato de que em nenhum momento durante a minha formação eu fui ou colocada de lado, ou tida como café com leite, ou deixaram de me dar algum tipo de cirurgia apenas pelo fato de eu ser mulher.
Então, eu sempre, durante toda a minha formação, eu tive acesso às mesmas oportunidades que os meus colegas homens, sempre fiz as mesmas cirurgias, entrei nas mesmas escalas de plantão, então o trabalho árduo era dividido igualitariamente entre a gente. Então, esse acesso que acabou sendo equânime dentre os meus colegas homens foi o que propiciou que eu tivesse uma boa formação e saísse achando que eu estava em uma instituição em que eu fui completamente acolhida. Mas teve só uma situação engraçada. Logo que eu comecei a residência, eu acho que na primeira semana, segunda semana, uma das minhas colegas residentes mulher me falou, olha, para você ser considerada boa aqui nessa instituição, você tem que ser, no mínimo, 2 vezes melhor do que o seu colega homem. Mas quem falou isso? Uma menina? Não, é uma menina. E eu, assim, no momento eu fiquei meio chocada, assim, um pouco com a informação, porque não basta você ter uma boa nota, não basta você ter um currículo bom, você prestou o mesmo concurso do que todo mundo está ali. Por que eu preciso ser, ainda além de tudo isso, 2 vezes melhor que o cara para ser respeitada? Então é uma coisa que eu me questionei e levo também como um questionamento para quem está aqui assistindo, né, a gente. Sim. Por que a gente precisa realmente ser 2 vezes melhor do que o outro, do que um homem, para a gente poder ser competente no que a gente faz? Né? Agora, Diana, depois que acabou e você começou então o exercício da profissão, teve situações em que você notou um certo preconceito? Pelas 2 coisas eu digo, pela questão da raça e pela questão do gênero, por ser mulher? Aqui a gente vive num estado que é muito cosmopolita, né? Então, existem pessoas de todos os tipos de etnia aqui em São Paulo, os gêneros, transgêneros, e cada vez mais as pessoas estão ocupando todos os espaços. Então, o preconceito aqui em São Paulo, pelo menos é o que eu identifico, é uma coisa muito velada, né? Não é uma coisa aberta, escancarada. Ninguém chega para mim em nenhum momento, eu não vou fazer nada com você porque você é mulher, eu não vou fazer nada com você porque você é preta. Isso nunca vivenciei nada parecido. Mas é na sutileza que você percebe que ainda existe, né, um pouco desse preconceito. Eu falo mais numa questão de não reconhecimento. Muitas vezes você está num ambiente, você se identifica como médica, se identifica como profissional, como neurocirurgião, e as pessoas não entendem muito bem que você é realmente aquilo que você está falando, e ainda no final de um atendimento elas questionam. Você está falando até de paciente. Isso, é um exemplo. Por exemplo, tem um hospital que eu passo visita, não é o hospital principal que eu trabalho, mas é um hospital que eu ajudo um chefe meu e eu passo visita lá ocasionalmente. E aí, muitas vezes eu entro no quarto do paciente, que não é o paciente que é meu, né? É um paciente do É um paciente tratado pela equipe e você participa da equipe. Eu passo visita. E aí eu sempre me identifico, toda vez que eu chego para passar visita no paciente, oi, bom dia, eu sou a doutora Diana, eu sou neurocirurgiã, estou passando visita aqui hoje. E aí você vai, conversa com o paciente, examina, pergunta se está tudo bem, tararau. No final das contas, o paciente pergunta, mas o médico vai passar aqui hoje? No final, depois de você examinar, depois de você dizer que você é médica, dizer que é neurocirurgiã da equipe, e mesmo assim a pessoa ainda, acho que demora um pouco de cair a ficha. Você nota se isso acontece de uma forma diferente, por exemplo, quando uma família que talvez com um nível social mais alto é diferente de, por exemplo, quando a pessoa é mais simples, não tem muito recurso? Com certeza. Eu acho que é mais o acesso... eu acho que o preconceito tem mais de quem? O que eu observo, né, na minha prática médica diária é que quanto maior realmente o nível educacional, menos esse tipo de confundimento acontece. Então, é uma coisa que acho que a educação é diretamente proporcional ao preconceito ou não. Isso na minha experiência, né? Eu não sei se com outras pessoas pode ser diferente, mas o que eu observo no meu dia a dia é isso. Tanto é que em hospitais do público privado e que tem um maior nível socioeconômico, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, nem com pacientes, nem com equipe clínica, nem com equipe de enfermagem. Muito pelo contrário, a gente é muito bem tratado. Mas num hospital de público menos diferenciado ou no hospital da rede pública, às vezes isso ainda acontece. E uma outra situação engraçada, assim, aí é já no âmbito de outros profissionais de saúde. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia
em um hospital. No hospital, a roupa do médico é diferente, a cor da roupa do médico é diferente dos outros profissionais de saúde, né? Tem uma cor de roupa de médico, tem uma cor de instrumentador, tem uma cor de técnico de enfermagem, uma cor de enfermeira. E aí eu estava com minha roupa normal, escovando a minha mão para entrar na cirurgia que estava no meu nome, e um outro profissional de saúde me perguntou se eu era instrumentadora da minha equipe. Aí eu falei, bom, veja bem, não, né? Quer dizer, a própria indumentária, né? A própria vestimento. Então, mas é justamente isso, eu usei isso como um exemplo de como ainda é difícil das pessoas, sim, não só pelo fato, daí não foi a questão de ser mulher, porque sabia que era cirurgia, estava no nome de uma mulher, mas pelo fato de eu ser negra, que realmente é muito difícil ainda para as pessoas caírem a ficha de que aquela mulher negra pode ser uma chefe de equipe, por exemplo. Sim. Depois eu imagino que o rapaz tenha ficado sem graça. Extremamente sem graça. Agora, Diana, se a sua carreira fosse outra, como é que seria? O que você acha? É difícil para mim imaginar, né? Porque eu acho que é uma coisa que desde criança eu quis ser médica e logo no início da minha formação eu já quis fazer neurocirurgia, mas eu ainda acho que na medicina, pelo menos por parte dos outros profissionais médicos, por ser um nível educacional que é um pouco diferenciado da maioria da população, esse preconceito ainda é um pouco menor. Né? Não sei se eu estivesse em uma outra profissão, se isso poderia ser mais marcante na minha vida, mas para mim é tão difícil imaginar que a vida toda eu quis ser isso, para dizer que eu nunca quis outra coisa. Quando eu estava prestes a fazer a prova da residência, eu estava em dúvida se eu fazia medicina ou piano. Mas aí... curioso, ambos, né, com uma habilidade manual envolvida. Diana, para a gente encerrar, eu queria que você passasse uma mensagem para todas as mulheres, porque afinal de contas, né, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Bom, a mensagem que eu gostaria de passar é talvez nunca desistir dos seus sonhos, por mais que isso possa ser uma coisa difícil ou uma coisa que, visto pela sociedade, pode ser vista com olhos de machismo ou de preconceito, mas se é uma coisa que você deseja, se é uma inspiração, se é uma coisa que vem do fundo do seu coração, eu acho que vale a pena quebrar qualquer paradigma para você ser feliz. É isso aí. Obrigado, viu? Parabéns para você, mulher, pelo Dia Internacional da Mulher.